Vou Prontinho. ia pedir para vocês mutarem os microfones de vocês, pessoal, para a gente ter um melhor aproveitamento aí do nosso áudio, não termos interferências e distrações. Boa tarde. Opa, mutei a senhora Maria Helena, enquanto a senhora estava começando seu boa tarde, perdão. Me desculpe. Sem problemas. Muito bem. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós nos encontramos mais uma vez aqui online, vivos, bem, tranquilos e calmos, felizes e contentes, para continuar o nosso estudo de inglês. Hoje é dia 28 de abril. Sejam bem-vindos, tá? Vamos lá, vou aceitar mais algumas pessoas aqui. E é isso. A gente, na semana passada, estudamos aí o passado do verbo to be. Atualizamos alguns exercícios e conteúdos extras para vocês continuarem estudando o passado. Então, a gente está caminhando na construção, né, do nosso conhecimento e dando estrutura para o inglês que a gente já conhece, que a gente já ouviu e já sabe. Quais foram os temas que a gente viu, né? Vimos vários, né? Mas principalmente de gramática, a gente viu a parte dos verbos. A gente viu os verbos, né, nos dois grupos, tanto no presente como no passado. Então, o verbo to be no presente e no passado, e todos os outros verbos no presente e no passado. E aprendemos como afirmar, negar e perguntar nesses dois tempos. Então, a gente está avançando bem e bem tranquilos, assim, quanto ao tema, né? Não estamos correndo com o tema, estamos continuando a fazer nossas imersões, acompanhando tanto a gramática, mas como o conteúdo, né? Precisamos crescer nos dois lados. Não adianta só eu saber gramática se eu não sei vocabulário, se eu não estou imerso no idioma. E não adianta eu somente estar imerso se eu não vou entendendo como aquilo funciona. Então, são os dois níveis que têm que crescer aí juntos um ao outro, tá bom? Maravilha. Comentando sobre isso, a gente passou alguns exercícios para vocês da semana passada, exercícios para nós aplicarmos o conhecimento do verbo to be no passado. Como que fala o verbo to be no passado? Eu estava, eu era. Was e were. Was e were. Então, a gente vai fazer a correção dos nossos exercícios aqui. A Mayara vai começar a compartilhar para a gente. E depois, no final de hoje, nós vamos fazer uma imersãozinha, por mais que a gente não tenha terminado de... Pode ser, né? Estou supondo, tá? Que a gente não termine de corrigir os exercícios. Mesmo assim, a gente vai fazer uma imersão, porque vai ser uma imersão diferente hoje. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, Mayara, só ia pedir para você aumentar um pouquinho a letra, por favor, para quem estiver no celular conseguir ver bem. E é isso, pessoal. Vamos lá. Acho que foi muito. Foi muito. Pode abaixar um pouquinho. Aí, tá show. Perfeito. Maravilha. Então, pessoal, voluntários, né? 3 voluntários para a gente começar essa sequência de correção de exercícios. Eu e o nome, vamos lá. Isabel, pode ser. Isabel, 1. Zoil. Vânia. Isoilda. E o terceiro, quem que eu não reconheci a voz e o nome? Silvânia. Vânia. Vânia e Silvana. Perfeito. A gente vai seguir essa ordem, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Eu corrijo um com vocês, a Mayara corrige outro, e assim a gente vai seguindo no nosso... Deixa eu aceitar as pessoas aqui, tem mais 2. E a gente vai seguindo assim, né, com as participações. Eu vou dividindo quem já deu o nome. Como esse primeiro é muito simples, a gente vai fazer 2 pessoas, tá bom? E depois a gente segue as outras 2 que se habilitaram. Vamos lá. Vou ler em inglês para vocês. Complete the sentences below using was or were, ok? Complete as frases, as sentenças a seguir, usando o was ou o were, ok? Então, vamos lá, Isabel. Primeira frase, letra A. Pode ler já com a opção que você fez. Shirley was waiting for you at the mall. Isso. Shirley was waiting for you at the mall. O que significa isso? Shirley estava esperando por você no shopping.
Muito bem. The mall. Shirley estava esperando por você at the mall. No shopping, na loja, Nas lojas, né? é. Mais ou menos isso. Mas no shopping tá certinho. Tá bom? Parabéns. Pode ler a segunda. Eu não sei ler 2008, como que é mesmo? Pode dividir. A senhora pode falar 20 ou 08. 20 ou 8. 2008 também. Também. 2008. 2008. Ah, tá. Isso. 2008. Tá. Helene and George were friends in 2008. Que é? 08, tá certinho. 08. Ou 2008. 2008. Isso? 2000. Isso. They don't talk anymore nowadays. Perfeito. O que a senhora entende dessa frase? Helene e Jorge eram amigos em 2008. Eles não falam mais desde aqueles dias, não sei, daquele tempo. O nowadays são nowadays? os dias de hoje, os dias de agora. Ah, Você quer vir aqui no colo? Vem. como que fica Algum- mesmo? Então, eles não se falam Eles não se falam mais hoje em nos dia. dias de hoje. Nos dias de hoje. Ah, E entendi. lembrem, prestem atenção nessa palavrinha, pessoal. Nowadays, que é Eu matemática, novamente. O Agora? now é agora. Uhum. E o days, dias. Então, nos dias de agora, nos dias de hoje, Os atualmente, dias de hoje, tá. tá bom? Eu me esqueci, eu pesquisei e te esqueci. Sem problema. Pode fazer a letra C. I was sad because he... Oi? Não é duas? Eu mesma? Isso mesmo, pode continuar. I was sad because he didn't come to the party. Isso. I was sad because he didn't come to the party. Muito bem. O que a senhora entende dessa frase? Eu estava triste porque ele não veio para a festa. Isso. I was sad because he didn't come to the party. Ou a gente pode até trazer para o contexto do português, eu fiquei triste porque ele não veio para a festa, tá bom? Mas Sim. basicamente está certo. Uhum. Vamos lá para a próxima pessoa. Isoilda, letra D. My children were at the garden this morning. Isso. O que a senhora entende dessa frase? My children, minha, né? Children, criança. Minha criança estava garden. O que é garden? Na festa? Garden é jardim. Jardim, isso. Jardim? Então, minha criança, né? Minha menina estava na festa, no jardim de manhã. Isso. Pode ser traduzido como crianças, né? Quando você fala de minhas crianças, você está falando do seu filho também, né? Então pode ser minhas crianças, meus filhos, tá bom? Meus filhos falar criança, estavam... já que eu não tenho filhos, né? Sempre. Meus filhos e minhas crianças estavam no jardim esta manhã. Perfeito. Pode fazer a letra E. E where, né? Where you at Patrícias? Patrícias party yesterday. Isso. Você, Patrícia, estava na festa ontem, yesterday. Isso. Esse Patrícias, quando tem o S no final, significa que é dela. Por exemplo, Cars Murilo. Cars Murilo. O carro do Murilo. Não, desculpa, eu troquei. É Murilo's car, isso. Foi esquisito mesmo. É Murilo's car, ou seja, o carro do Murilo. O livro da Maiara. Maiara's book. O livro da Maiara. Então, sempre que tiver esse apóstrofo S, né, no final de alguma palavrinha, geralmente
nomes próprios, ou pode acontecer em outras palavras também, não tem problema, está se referindo a ele, tá bom? Que é Isso. da pessoa, que é daquilo, tá bom? Murilo, qualquer palavra que vier, então, com esse apóstrofo F, é porque está referindo a dele. Não importa. Isso, que é dele. Eu não vou afirmar assim com 100% de certeza que são todas as palavras. Pode ter algumas exceções que trazem outro significado, mas a maioria das vezes é esse adjetivo da pessoa, da Maiara, o livro do Murilo, a festa da Patrícia, como é esse caso, tá bom? Então, você estava na festa da Patrícia ontem, tá bom? Sim, você estava na festa da Patrícia. Isso. Pode fazer a letra F. Letra E. I was hungry. Seria hungry? Hungry. Hungry, I cold drink. Pode ler, sem Cold problema. drink everything clever. Ixi, eu não sei nada. Sabe tudo. Não tem problema. A gente está aprendendo, não se preocupe. A senhora consegue entender o que está falando essa frase? Ou a senhora traduziu depois? I was, né? Eu estou com fome. Lembra que o was, ele é passado, é o ser estar no Eu passado. estou com fome. Sim. Eu não consegui. Eu não sei esse Claire, eu não traduzi ele. Ok, sem problemas. Aqui, ó, I was hungry. O hungry aqui não é fome. Ele é fome, Mayara, ou é raiva? É fome mesmo. Depois Hungry é fome, angry é raiva. Ah, verdade. Então, eu estava com fome, eu estava faminto. I couldn't even think clearly. Ou seja, eu estava com fome. Eu não conseguia nem pensar direito, pensar claramente, tá bom? Esse Direito, clearly. claramente, então. Como pronuncia? Isso. Clearly. Clearly. Isso. Ó, clear é claro. E essa partícula final aqui, ó, o L e o Y, ele é aquele adjetivo que no Brasil a gente entende como mente, exatamente. Ok? Mente. Pode fazer a última para a gente já terminar o primeiro exercício. It was a lovely sunny day. Isso. Ele It was a lovely sunny day. Ele estava amando? Não. Não? Lovely? Não sei. Não. Sunny day Não. hoje. Sunny day é um dia de sol. Sunny day, um dia ensolarado. Tá? E eu acabei de falar que o L e o Y é o mente. Mente, né? Mas nesse caso, não é. Eu vou traduzir para vocês e vocês vão entender. É assim, ó, it was tá falando do dia. Quando a gente fala do dia, do tempo, quando a gente fala do dia e do tempo, não precisa falar que ele ou ela, é simplesmente estava, tá bom? Mas ele no inglês coloca o it, porque não existe uma frase em inglês que tenha um verbo que o sujeito não esteja explicitamente escrito, tá bom? Então por isso que ele coloca o it. Então estava um dia de sol amável, né? Agradável, amável. Né? Aqui não vai falar amavelmente, não. Estava vai falar só amável mesmo. Agradável. É isso, né, Mayara? Show. Tá bom? Parabéns, Isoilda. Parabéns, Isabel. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos lá, agora, Vânia e Silvana. Vamos lá, Vânia. Eu vou ler o enunciado e o primeiro modelo para você. Sobe um pouquinho, Mayara, por favor. Isso. Change the sentences from affirmative to negative and interrogative. Ou seja, mude as sentenças da afirmativa para negativa e interrogativa.
Vamos para o nosso exemplo. She was rich. Ela era rica. She was not rich. Ela não era mais rica. Perdeu tudo. Jogou, né? Perdeu o dinheiro dela. Was she rich? Ela era rica, ok? Lembrando que esses verbos, eles estão sempre conjugados no passado, tá bom? Vamos lá, Vânia, pode tentar fazer a letra A. Você lê A na afirmativa e depois traz as duas respostas, tá bom? Uhum. You were at school yesterday. You were not at school yesterday. Were you at school yesterday? Lê a perguntinha de novo para mim. Were you at school yesterday? Isso. Were you at school yesterday? Muito bem, tá certinho. Pode traduzir só a afirmativa para nós. Eu estava na escola ontem. Tá certinho, estava na escola ontem, mas não é eu, tá bom? É você. You, Não, você. é você. Tá Isso. Sem problema. Eu imagino que pode confundir mesmo, mas é você, tá bom? Parabéns, viu? Pode fazer a segunda. Tom and Maria were cooking dinners when she arrived. Tom and Maria weren't cooking dinners when she arrived. Were Tom and Maria cooking dinners where she arrived? Isso. Muito bem, Vânia, tá certinho. A única coisa é só tomar cuidado com a pronúncia do where. O where é onde. E esse daí a gente tem que ler fechado. Were. Porque senão fica assim. Onde, né, eles estavam cozinhando, mais ou menos assim. A gente coloca um onde. Então, para entender certinho, é were. Então, Tom and Maria were cooking dinner when she arrived. Perfeito. Pode traduzir para nós. Tom e Maria estavam preparando o jantar quando ela chegou. Isso, estavam preparando o jantar quando ela chegou. Ou, no caso, preparar o jantar é cozinhar, né? O cooking é o verbo cozinhar. Então, tá certo falar preparando o jantar, né? Meio abrasileirado, assim. Mas, na tradução, o cook é cozinhar. Então, Tom e Maria estavam cozinhando o jantar quando ela chegou. Muito bem. Parabéns. Quantas sentenças são aqui, Mayara? A, B, vai até qual? F. Pode fazer mais uma, então, Vânia, por favor. E a letra C. He was at the park with Johnny. He wasn't at the park with Johnny. Was he at the park with Johnny? Isso. He wasn't ou he was not at the park with Jane. Muito bem. Jane. Was he at the park with Jane? Was he at the park with Jane? Tá muito bem, acertou todas e a pronúncia tá show também. Parabéns, viu, Vânia? Muito obrigado. Bom, obrigada. Vamos lá para número 4. Silvana, cadê a Silvana? Tá por aí? Tô. Vamos lá, pode fazer a partir da letra D, tá bem? Depois a gente pode mandar esse arquivo para vocês com as respostas, tá? Para vocês conferirem. Espero que esteja dando para todo mundo acompanhar. Aí, tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, inclusive, sobre os exercícios, Murilo, eu fiz assim, tá certo também? Tal, pode me perguntar a Mayara, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá. She did her homework. She did her homework. Agora a interrogativa. Did she her homework?
Did she? Tem que ter dois did, Mayara? Como aí a gente vai entrar naquela questão de colocar o do como auxiliar. Did she do the homework? Ah, exatamente. É Entendeu? O que eu vou explicar para vocês, pessoal? Vamos ver se... O did, ele é o auxiliar do passado. Isso a gente já esclareceu, ok? Mas o verbo to do também é o verbo fazer. Como que é o verbo fazer no passado? Did. Perfeito? Então, quando eu colocar o did para perguntar, o verbo original ele tem que aparecer, porque esse did primeiro é o auxiliar do passado, não é o verbo no passado. Tá bom? Então fica assim: Did she do her homework? Ela fez a sua tarefa de casa? Vocês conseguiram me acompanhar nesse pensamento? Ó, o do e o did, eles são auxiliares o do auxiliar do presente e o did auxiliar do passado. Perfeito? Até aí a gente estudou. Show. A segunda coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, que o verbo do e o verbo did, eles também são o verbo fazer no passado. Ok? O verbo o do é o verbo fazer no presente e o did o verbo fazer no passado. Então, se eu falo para vocês assim, she did her homework. Esse did é o verbo do, fazer, no passado. Ok? Se eu vou perguntar, o ed do final do verbo, ele vai para o começo. Daí fica did she. E o verbo principal, ele volta para a forma normal dele, que no caso é o do. Então fica, did she do her homework? Ok? Murilo, Sim. não sei, às vezes eu confundi. Não sei se numa aula aí eu entendi que quando usasse o did, que já não usava o do. Eu estou enganada? Acho que sim. Por que, Isoilda? Porque se eu falar só did she, é sinal que eu estou perguntando alguma coisa. Daí o verbo vai ficar sem verbo, né, a frase. Porque esse did, que está no começo, ele é o verbo auxiliar, ele não é o verbo conjugado. Se não, eu poderia falar assim, ó, pensem comigo. I walked in the street. Eu andei na rua. Quando eu vou perguntar, eu não coloco walked I in the street. Eu não coloco o verbo lá no começo. Eu coloco o quê? O auxiliar. Então fica did I walk, somente walk in the street. Perfeito? Eu estou confundido, que eu coloquei Então, isso na cabeça, que quando eu usasse o did, eu não usava o do. Não, tá Ela está certinho. misturando passado com presente, Murilo. É que Isso, pode ser, Isoilda, que a gente falou na semana passada, que a gente nunca vai ter os dois verbos na mesma frase. Por exemplo. Isso, foi isso. Ah, é isso mesmo. Eu não vou ter o was e o did, ok? O was misturados ali, tá? Então, ou é o was, de ser estar, ou é o did, indicando que todos os outros verbos estão no passado. Tá? O do, além de ser o auxiliar do presente, ele é o verbo fazer em alguns aspectos. I do my homework, eu faço minha tarefa. Então, é normal a gente ver no passado o do sendo usado, mas com esse único emprego de ser fazer algo. Só essa função. Ele não tem função de Isso. auxiliar, como o did, o verbo auxiliar. Ele é simplesmente o verbo fazer alguma coisa. Só, não tem nenhuma outra função. Perfeito, obrigada, vocês dois. Sem problemas. Maiara, Ficou claro? Pode falar disso. Oi. aí na negativa precisa do do, né? Não. Porque não. É só na afirmativa. Porque lembra que a gente volta... É só na interrogativa, então. Só na não. interrogativa. O Mayara, eu acho que tem o do sim. Porque Isso, esse she did da didn't do. negativa... Isso, exatamente, Dirce, muito obrigado pela observação. Daí, nesse caso, ó, o did mais o not, ele é o auxiliar do passado mais o not.
Então, quando a gente não colocou o do, estava faltando realmente o verbo principal da frase. Então, muito bem, observado, Dirce. Isso mesmo, dona Dirce. A senhora está certíssima. Tanto na Alguém tem mais negativa alguma como na dúvida? interrogativa precisa do auxiliar, do verbo. Alguém, gente? Alguma dúvida a mais? Ou seguimos o baile? Não, lembre-se que o do aqui não é auxiliar, ele é simplesmente o verbo fazer. Isso mesmo. Perfeito. Eu acho que ficou... A gente pode trazer mais alguns exemplos depois de como usar o verbo to do, que é o verbo fazer, tá bom? Essa Pra foi a gente que me deu mais fixar. trabalho. Inicialmente, eu achei que não tivesse verbo na frase. Aí pensei, falei, puxa, isso aqui é o do... Pois é. Dá um pouquinho de trabalho, principalmente que a gente não tinha trazido esse assunto ainda também. Vamos lá para a letra E. Silvana, Então, pensando desse jeito, a próxima também é o tem, mesmo esquema. tem a mesma coisa. Então, é tei, distes. Ditine, dou, tei, distes. Isso. They didn't. Ó, Did, repete comigo. Didn't. didn't, Done. Didn't. didn't, Isso. didn't, É melhor que didn't. they didn't, do, they dishes. Isso. Boa. Foi muito bom essa. Tá. They didn't do the dishes. Isso. Did they do the dishes? Isso. Esse T não é T, é the. The dishes. Did they do the dishes? Ou é the, na verdade aqui no Brasil a gente sempre confunde o I com o E, né? Mas acho que no inglês é mais correto falar the dishes, ok? The dishes. Isso. The dishes. Tá. Eu vou ler essas frases para vocês pegarem as pronúncias bem, tá bom? Tá. Ó, a primeira. They did the dishes. Eles fizeram os dishes, que eu esqueci o que é. Lavaram louça. Ah, lavaram a louça, ok. As louças, ok. They didn't do the dishes, ou seja, eles não fizeram, ok? Did they do the dishes? Eles fizeram as louças, eles lavaram as louças, ok? Deu para entender, pessoal? Perfeito. Pode fazer a última, Silvana. She cooked dinner. Does she cook dinner? She doesn't cook dinner. Isso? A senhora falou does, ok? Aqui não pode ter o does, porque o does ele é um auxiliar do presente. Aqui todas as frases estão no passado. Então, ó, she cooked the dinner, né? She cooked dinner. Ela cozinhou o jantar. Agora eu vou... Pior que eu tinha feito assim, depois eu... É com o did que a gente tem que usar. Então, ela não cozinhou o jantar. She didn't cook dinner. Volta aí, agora eu me perdi aqui. She didn't. Isso. Didn't cook dinner. Tá. Isso. E depois a pergunta, ela cozinhou o jantar? Did she cook dinner? Ok? Eu inverti. Tá. A senhora utilizou o does. O does, ele é do presente, tá bom? Tá. Eu me confundi, eu fiquei meio perdida nessa hora mesmo. Sem problema, faz parte. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Silvana, parabéns. De nada. Quem que gostaria mais de participar corrigindo os exercícios? Vamos lá. Eu e o nome, vamos? Dou-lhe uma. Dirce. Sim. Quem mais? Eu, Rita. Rita. Quem mais? Tan. Irene. Irene. Eu, Irene. Muito bem. E mais uma pessoa?
Eu, Terezinha. Eu, Terezinha. Perfeito. Vamos lá. Parabéns, gente, pela iniciativa. Vamos lá, Dirce. Pass the sentence to English. Passe as frases para o inglês, ok? Exemplo. Meus amigos estavam errados. My friends were wrong. Ok? My friends were wrong. Meus amigos estavam errados. Com você. Começa aí. Você escutou o que ele falou? Did you listen what he spoke? Tá quase certo. A única coisa aqui é que o did, ele já está falando que a frase está no passado. Então, se tem o did ali separado, o verbo, ele vai na sua forma... não, desculpa. O spoke não precisa... Tá certo, desculpa. Ignore o que eu falei. O spoke tá certo. Ou o say, né? Said. Então, Esse tem que estar no passado. He spoke, tá certo? Isso, exatamente. Eu confundi a última palavrinha. A última palavra tem que estar no passado mesmo, tá bom? Did you listen what he said? Ok? Você escutou o que ele falou? Você falou spoke, mas não tem problema, né? Aí pode falar... É de falar, né? E o said de é dizer, de né? falar, não tem problema. Qualquer um tá certinho. Tá joia. Ontem Vamos eu não lá. estava bem. Yesterday I was not well. Ok. Yesterday I was not well. Letra C. Ok, pode fazer. O que aconteceu noite passada? What it did happen last night? O que aconteceu na noite passada? Aí eu coloquei o it, né? Porque você disse que não pode ficar nenhuma frase sem sujeito. Aí eu não sei se realmente precisa. Quando é a pergunta, geralmente não vai precisar, tá? Não tem problema. What happened last night? O que aconteceu na última noite? Foi assim que você escreveu? What did happen last night? Eu não sei, Mayara. Estou em dúvida. Mu, eu posso estar errada, mas eu tenho quase certeza que nessa frase não vai o did, porque a gente já está usando o what, que é uma pergunta, né? Então, só está perguntando o que aconteceu. Não tem uma ação da pessoa fazer alguma coisa. O que aconteceu? So, what happened last night? O que aconteceu na noite passada? Mas, dona Dirce, eu vou averiguar e eu respondo para a senhora, tá? Porque Certo. até essa eu fiquei na dúvida. Eu acho que O é what assim. substitui Eu o... posso... Pode falar, Irene, Posso falar? porque é uma construção conjunta. Vamos lá. As duas formas estão corretas. É que essa what happened last night, ela é uma forma mais popular. Numa conversação informal, você menciona muito isso, sem mencionar. Mas numa forma mais formal, né, se essa é a palavra certa, what did it happen também pode estar certo. Mas o what happened ele é mais informal. Isso. É que eu nunca vi com o did, por isso que eu fiquei na dúvida na que a dona Dirce falou. Eu sempre, what happened last night? O que aconteceu na noite passada? Simplesmente, cru, assim. Mas, do jeito que a senhora falou, também é a maneira mais culta, né, de ser escrita a frase. É uma frase mais coloquial, mas what happened last night, ela realmente é mais usada. Porque daí aqui ela entra sem a formalidade do did antes. Uhum. Pelo menos foi Muito isso bem. que eu tive de Irene, você explicação. colocou o it? Eu coloquei as duas formas aqui, mas eu escrevi what did it só para eu memorizar a construção de todas as frases, né? Que tem o sujeito, que tem o did antes, o sujeito e a situação. Muito Mas bem, what Irene. happened last night, ele é se a gente está numa alfândega e vai passar na fila e alguém te barra, eles vão falar, what happened with you, né? What happened? Entendi. Então, você vai Muito guardar, porque eu sempre que falaram isso para mim na hora. Né? Então, E é uma coisa forma mais coloquial. Exato. A única coisa que eu ia observar quando vocês colocarem
Que daí, Mayara, eu acho que é what did it happen, sem o ed no final, porque o Isso, did já sem o está ED. presente, tá? Isso, Só perfeito. para não confundir, tá bom? Parabéns, meninas, pelo conhecimento aí compartilhado, muito bom. A Dirce fez 3, vamos lá. Rita, vamos lá. Mas, Murilo, voltando aí só um pouquinho. Por exemplo, o que aconteceu noite passada? Vamos supor, foi um fenômeno da natureza, choveu. Precisaria? É que na frase não está se falando sobre o fenômeno, né? Está numa interpretação. Seria isso, essas informações de fenômeno, it, para o tempo e tudo mais, entraria numa resposta, né? Aqui não precisaria. A senhora podia falar, it's rain, choveu. Ou nothing, não aconteceu nada. Trovão. Oi? Trovejou? Trovejou, my God. Acho How que é can I say thunder. trovejou? Thunder é Thunder, raio. raio, né? Eu não sei como é trovejou em inglês, nunca ouvi essa expressão, não. Não, assim, é porque eu estou ligando a frase, que assim, eu não vi como sujeito aí, eu vi assim como um fenômeno. O que aconteceu noite passada? A senhora fala como se tivesse acontecido mas uma coisa, chovido. Mas aí é uma interpretação mesmo da senhora. A frase não pode... eu posso ter batido o carro, entendeu? Não pode... Sim. Não significa que é um fenômeno da natureza. Uhum. Qualquer coisa pode ter acontecido na noite passada. N coisas. É um sujeito oculto. Isso. Muito bem. Vamos lá, Rita. Letra D. Onde você morou quando você... Oi, eu pensei que estava mudo. Não, tá. Estamos ouvindo a senhora. Tá. Onde você morou quando você era criança? Where did you live when you were children? O children que eu estou em dúvida. Não sei se é children ou é child. É child. Children é criança no plural. Crianças. Isso. E aí está falando somente de você, né? Quando você era pequeno, quando você era uma criança. Então, correto. when you was a child. Was, né? Was you were. a child. Were. You were. You were. Isso mesmo, eu coloquei were. Isso. Where did you live when you were a child? Essa pergunta ela é muito interessante, porque a gente está usando os dois conhecimentos, tanto dos verbos que a gente já aprendeu do grupo 1, que é was e were, e também todos os outros verbos com os auxiliares did, you, do. Então, na primeira parte, a gente tem o were, did, né, que é onde, e o verbo auxiliar do passado, e depois o verbo to be no passado também, tá bom? Que legal. Murilo? Estou ouvindo. Eu coloquei o do aqui. Eu achei... Where do you? When do you? Não está errado falar where do you, mas na tradução vai falar assim, ó, onde você mora quando era criança. Então, não vai casar muito bem. Então, o correto é did mesmo, porque o did é do passado e o do presente. Beleza. Fica meio no infinitivo, né, a frase com do. Vamos lá, Rita, pode fazer a letra aí. Se eu estava aqui e você estava lá, quem fez isso? E agora? If I was here and you were. Peraí, vou começar de novo. Sem problema. If I was here and you were there. Did you do that? Ok. A primeira parte, if I was here and you were there, aí a gente pode até subentender esse were, tá bom? Mas na tradução tá certinho, tá? If I was here and you were there, ou you there, sem problema. Pode suprimir, então. Pode. E você lá, né, que nem a gente fala no português, you there, ok? Who did that? Mais uma dúvida. Sim. Eu coloquei no lugar do is, eu pus o if.
If É, I é o was. if mesmo. É, acho que foi um erro de digitação ali. É if mesmo. Se. tá. Isso, é isso. É if. Who did that ou it? Ou seja, quem fez isso? Foi assim que a senhora colocou? Isso. Eu não coloquei o it, coloquei o that. Tá bom, sem problema. Murilo, Sou Oi, eu, Murilo. Ilse. não é if was I? O que eu tô... O I não passa para trás do verbo? É que aqui a gente tem que dividir as duas frases, né? Então, a gente tem uma afirmativa. Se eu estava aqui e você tá. lá, isso é uma afirmativa. A outra é uma pergunta, tá bom? Correto. Se eu estivesse Obrigada. perguntando, eu estava aqui, was I here? É isso? Was I here? Eu estava aqui, certo? Daí sim, Legal. e inverte. Mas como é uma afirmativa, daí fica no jeito normal, tá bom? Tá legal, obrigada. Murilo, Imagina. Sim. nessa, Hoje tá nessa, rendendo, hein? Oh, beleza. nessa frase, não é necessário do aí do who did do that. Não, não precisa. Who did it já deve é suficiente. Quem fez isso? É a mesma história que a gente conversou lá em cima. Talvez se o happened, por exemplo, ele estava no passado, né? Que a gente viu lá. E aqui, esse did, ele não é o auxiliar do passado. Ele é o did no passado. Ele é o verbo fazer do no passado. Isso. Tá bom? Talvez se a gente quisesse fazer de uma forma mais coloquial, né, que nem a Irene trouxe essa informação, daí sim eu colocaria assim, ó. Who did it do that? Né? Mas não precisa de todas essas palavrinhas aí. Tá bom? Vocês têm que entender que o do e o did, eles têm a mesma função, só que o do no presente e o did no passado. Aí, quando a gente usar o do como fazer no presente, a gente pode usar o did como fez no passado. Basicamente a mesma coisa. É difícil de assimilar, mas é basicamente a mesma coisa. Eu perguntei por causa de ser uma interrogativa. Sim, pertinente. A pergunta da senhora é totalmente certeira nessa questão, né? Mas o did já tem essa função do fazer, no caso, nessa frase. Tá. Murilo, o Isso. Maiara, outra dúvida. Não tem que botar o verbo depois do you, were, there? Poderia ser. Pode colocar entre parênteses aí, Maiara. Não estaria errado não colocar, tá bom, Wilson? Perdão, eu não entendi aonde, Murilo? No you were there. Você estava lá. You were. Isso aí mesmo. You Were. there. Você estava lá. Tá bom? Não estaria errado apagar isso daí. Ficaria uma frase assim, dita, né? Ah, como eu estava aqui e você lá, né? Quem fez isso? Uhum. Então, sem problemas. Tá bom? Alô, ótimo. É que Perfeito. sem o there fica mais informal, mais... Isso. Rita, você fez 3 frases, né? Deu certinho as 3? Como Fiz olha o horário da duas. sua imersão, hein? Ah, verdade. Meninas, obrigado pelas 50. perguntas, viu? Nossa, hoje rendeu bastante, muito conhecimento. Vamos só fazer a 4, daí eu já entro com a imersãozinha nossa. Vamos lá. Irene, Ok. put... O que é para fazer? É colocar na ordem certa. Matter... O exemplo, Maiana, por favor, aí sumiu. Matter did call your... E o interrogação. Ok? Did your matter call? Ok? Daí é só colocar na ordem certa. Ok. Posso começar? Pode começar. Então, aqui as palavrinhas é you, yesterday, were e where. Aí a construção da frase é where were you yesterday? Onde você estava ontem?
Isso. Aqui é uma frase que dá para ver bem a diferença das duas pronúncias, ó. O onde e o estava. Were, né, desculpa. Where, até eu confundo, olha que doideira, ó. Então é where were you yesterday? Ok? Where were you yesterday? Ok? Onde você estava ontem? Onde você estava ontem? Tá bom? Pode fazer a letra B. As palavrinhas not, I, the, in, was, market. Aí a frase I was not in the market. I was not in the market. Perfeito. I was not in the market. Eu não estava no mercado. Ok? Parabéns. Pode fazer a C. As palavrinhas many, you, visit, Canada, times, did, how. A frase how did you visit Canada many times? Você visitou o Canadá muitas vezes? Isso. A única coisa, Irene, que a expressão quantas vezes, ela vai junta no comecinho da frase. Então, fica assim, ó, how many times, e o restante da frase que você colocou, tá bom? Ok. Mas tá certinho. How many times did you visit Canada? Eu não visitei nenhuma ainda. Infelizmente. Tá perdendo, é maravilhoso. Eu quero. How many times did you visit Canada? Perfeito. São as 3 questões, né, Mayara, que tem? D, E e F? Não, do exercício 4, Mayara. Acho que são 2 mais, né? Isso. Então, vamos... daí eu vou passar para a Terezinha fazer essas 2 últimas, tá bem? Ok. Vamos lá, Terezinha. Letra D. Ok. D. Boys doing the were what? What were the boys doing? What were the boys doing? Isso. What were the boys doing? O que os meninos estavam fazendo. Muito bem. E olha que interessante, a gente viu que o do é o verbo fazer, o did, fez, e o doing é o verbo do, de fazer, naquele gerúndio, naquele presente contínuo, tá bom? O que os meninos estavam fazendo. Perfeito, parabéns. Pode fazer a letra E. A outra é I was here what doing, de novo. What was I here doing? A única coisinha é que o here, de aqui, ele vai para o final da frase, o mais correto. Doing here. Isso, verdade. What was I doing here? Isso. What I was doing here, o que eu estava fazendo aqui, esse está perdido mesmo, né? Não sabe nem what I was doing here. Perfeito. O que eu estava fazendo aqui. Perfeito. Parabéns, Terezinha. Obrigada. Pessoal, a gente não vai corrigir esses 2, a gente vai deixar para corrigir talvez na nossa imersão da segunda-feira ou na quarta-feira, mas eu ia fazer uma pequena imersão com vocês, é um exercício de escuta e depois de análise. Eu quero ver se a gente vai conseguir aí. Eu vou passar para vocês, é o seguinte, são 3 momentos, tá? O primeiro é somente o áudio, sem nenhum tipo de imagem, então eu quero que vocês aguçem os ouvidos de vocês aí para poder ouvir. Perdão. O segundo é o vídeo, o áudio com o vídeo. Aí vocês vão ver do que se trata, de onde vão ver a pessoa falando, né? O labial também é bem importante, quando é entrevista, assim, é legal de ver. E depois o terceiro com a legenda em português, tá? Então a gente vai fazer esse passo a passo, porque ele é bem importante. Depois do primeiro vídeo, a gente vai assistir ele 2 vezes, é um vídeo de 1 minutinho. A gente vai voltar, eu vou parar ali, a gente vai voltar aqui para a nossa tela para ver o que vocês entenderam. Vou precisar de algumas pessoas para poder falar sobre o vídeo, tá bom? Então, prestem atenção. Eu vou pôr aqui. Calma aí, deixa eu só tirar aqui da imagem. Perfeito, para não ter spoiler.
Share sound. Calma. Não, a gente testou esse negócio antes da aula. Só falta dar ruim. Não tá... Ah, share sound, achei. Perfeito. Share. Tem uma série de restaurantes, tem excelente gastronomia, ao mesmo tempo tem muita natureza, lazer, esporte também, muitos museus para conhecer. Gente, o que é isso, essa voz? Ah, é a moça da palestra que eu estava assistindo? Meu Deus do céu. Calma. Ai, que doideira. Comecei a ouvir a mulher que fazia tempo que eu não via. Pronto. Agora apareceu para vocês, né? Uma tela branca? Perfeito. Vamos lá. Aguçem os ouvidos, hein, pessoal? Se estiver muito alto, vocês mexem no som aí do microfone do aparelho de vocês, tá? Vamos lá. My name is Maureen Lortie and I'm from Canada. The magical thing about Nazareth is the history that they can keep things from so long ago that's very important to so many religions. And also that there's so many different religions that can live in one place in harmony and just be brought together with faith and love. Living in the city of Nazareth, for me, it's very special. It's the place, of course, of the visit of the angel Gabriel to Mary of Nazareth, to Miriam, 2,000 years ago. And it's the birth of Christianity. In Nazareth, you can find really good food. Nazareth, it's a good place. Muito bem, pessoal. Agora eu reparei, eu ouvi de novo agora, a música de fundo do vídeo ele é bem alta, né? Então, às vezes dá uma dificuldade de ouvir, mas a gente vai ouvir de novo. Algumas partes são bem audíveis, assim, né? Então, acho que não vai ter tanto problema em identificar sobre o que fala o vídeo, tá? Vou colocar de novo para vocês. My name is Maureen Lortie and I'm from Canada. The magical thing about Nazareth is the history that they can keep things from so long ago that's very important to so many religions. And also that there's so many different religions that can live in one place in harmony and just be brought together with faith and love. Living in the city of Nazareth, for me, it's very special. It's the place, of course, of the visit of the angel Gabriel to Mary of Nazareth, to Miriam, 2,000 years ago. And it's the birth of Christianity. In Nazareth, you can find really good food. Nazareth, it's a good place. Muito bem. Antes da gente seguir, quem que gostaria de falar o que entendeu do vídeo? Né? Fala eu e o nome só para eu saber quem que é. E não precisa resumir tudo. Fala uma coisinha ou outra para outras pessoas poderem participar. Maria Helena. Diga, Maria Helena. Vou falar rapidamente. Eu entendi Sim. que é uma divulgação do país, está mostrando como é o país e convidando as pessoas para visitá-lo. Perfeito. Que país será que é esse? Alguém conseguiu identificar? Canadá. Interessante essa sua observação. A senhora vai ver. Vai ser muito Não é legal. o Canadá? É Nazaré, não é? Nazaré. Nazaré, isso aí. É Nazaré. Nazaré, que na verdade é a cidade, né? A cidade o país é Israel. Mas tá certinho, o lugar que está falando o vídeo é Nazaré. Que mais que vocês conseguiram identificar? É alguém que é do Canadá.
Isso, alguém que é do Canadá, exatamente. Passei perto, bati na trave. Quase. Alguém conseguiu identificar mais alguma coisa? Ele... Pode falar, Tê. Quer falar primeiro? Vai, amiga. Pode falar, Terezinha, sem problema. Eu acho que ele fala lá, cita alguma coisa sobre o anjo Gabriel, alguma coisa assim. Perfeito, muito bom. Era isso mesmo que eu ia falar. Isso, colocou que o anjo Gabriel visitou Maria. Isso. E tem uma parte que é bem audível, que ele fala que ali nasceu alguma coisa. O que nasceu ali, vocês? Pelo vídeo, hein? O cristianismo. O cristianismo, exatamente. Ele fala Christianity, né? A cristandade, o cristianismo. Muito bem. Daí no finalzinho, nem eu entendo o que ela está dizendo, porque mistura um pouco com o som. Que mais que eu lembro? Ele fala alguma coisa das religiões que vivem ali em paz, em harmonia. Tá bom? Vamos lá assistir o vídeo. Mas muito bom, pessoal. Esse exercício, ele é ótimo. É um passo atrás de tudo que a gente viu até agora. Por quê? Porque a gente, sempre que a gente foi estudar, a gente assistiu e viu. Você só ouvir, aliás, a gente ouviu e viu. Mas agora você só ouvir, nossa senhora, é de cortar os cabelos, porque é difícil. Então, é um passo atrás de tudo que a gente está vendo, tá? Então, a gente está fazendo esse exercício para ir colocando mais ferramentas aí para o nosso estudo, tá? Vamos lá colocar o vídeo agora. Daí, agora, a segunda vez com o vídeo sem a legenda. Eu tampei a legenda aqui para vocês. Tchau, Fran. Vai com Deus. Vou pôr aqui. My name is Maureen Lortie and I'm from Canada. The magical thing about Nazareth is the history that they can keep things from so long ago that's very important to so many religions. And also that there's so many different religions that can live in one place in harmony and just be brought together with faith and love. Living in the city of Nazareth, for me, it's very special. It's the place, of course, of the visit of the angel Gabriel to Mary of Nazareth, to Miriam, 2,000 years ago. And it's the birth of Christianity. In Nazareth, you can find really good food. Nazareth, it's a good place. A gente não entende o que a mulher fala por último, porque ela está falando em chinês, né? Ai, gente, que bobeira. Vamos lá, assistir agora com a legenda. Ai, gente, que bobeira. Vamos lá. E, pessoal, né, quando eu transmito a tela, o vídeo ele vai meio que travando, assim, né? Meio que uma escada, assim. Então, mas acho que dá para acompanhar, tá bom? My name is Maureen Lortie and I'm from Canada. The magical thing about Nazareth is the history that they can keep things from so long ago that's very important to so many religions. And also that there's so many different religions that can live in one place in harmony and just be brought together with faith and love. Living in the city of Nazareth, for me, it's very special. It's the place, of course, of the visit of the angel Gabriel to Mary of Nazareth, to Miriam, 2,000 years ago. And it's the birth of Christianity. In Nazareth, you can find really good food. Nazareth, it's a good place.
Muito bem, pessoal. Esse é um exercício muito bom para vocês fazerem, tá? Na casa de vocês, quando pegarem alguns videozinhos curtos. Coloquem o play, ouçam, né? Ouçam atentamente, ouçam em várias vezes, assim, antes de ver o que está acontecendo, né? É interessante esse exercício. Então, ali ele fala várias coisas, como vocês viram, a gente identificou algumas, né? A gente viu a moça que é do Canadá, que vive em Nazaré. Ela falou das religiões, falou da comida. A outra moça gosta muito de viver lá, que é um lugar muito especial para ela, onde, de fato, o anjo apareceu a Maria há 2000 anos atrás, e assim vai, né? E, no final, a chinesa lá fala e convida para ir visitar essa cidade. Então, é uma imersão bem simples. Olha quantas coisas a gente pode aprender, né, em coisas muito rápidas, né? Então, fica de tarefa para vocês sempre tentar, quando vocês forem fazer as imersões de vocês, entrarem em contato com o idioma, não vão nos escritos direto, não vão nas traduções direto. Ouçam, treinem os ouvidos de vocês, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque só assim a gente vai se acostumando com as pronúncias, com as palavras, com as entonações. Não sei se vocês percebem, a primeira moça, ela fala inglês, ela é do Canadá, então a pronúncia dela é muito solta. A segunda já é uma pronúncia diferenciada, mais tranquila, mais calma. Então, para ir pegando tudo isso, né? Ela fala as pronúncias do inglês, mas com certeza ela é estrangeira, de algum país de fala latina, pode ser. Tem sotaque, né? É isso, exatamente. Ela tem um sotaque da língua dela mesmo. Então, é sempre bom esse contato. Eu vou mandar o link do canal de Israel, do Ministério de Israel, na verdade, do setor de turismo de Israel, que ali vocês têm vários vídeos para poder assistir, se divertir, né, e criar conhecimento também. Lembrando que essa é uma das nossas espinhas dorsais do nosso inglês, né? Ao mesmo tempo que nós estudamos inglês, nós crescemos em conhecimento de outros assuntos, tá bom? Então, eu vou me... Pode falar, por favor. Essa imersão aí, a legenda em inglês não seria interessante, não? Seria também, Isoilda, mas nesse caso a gente não tinha, né? Não tem a opção, porque já está gravado no vídeo, não é próprio do YouTube. Ah, sim, não tinha. Mas provavelmente no canal de Israel deve ter os vídeos sem legenda. Aí vocês podem fazer através daí. O interessante para hoje era o ouvido, tá bom? Para nós extrairmos, e vocês conseguiram extrair, isso é muito bom. E parabéns, gente, por mais uma aula, né? Deus abençoe vocês, uma excelente semana. E eu vou me despedindo por aqui, pedindo para a Mayara se despedir também e encerrar nossa gravação. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.